Ótimo, então essa aula está sendo gravada. Aula 7, Teoria de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas. Bem, na aula 6, a gente viu alguns métodos de purificação e sequenciamento de proteínas, assim como métodos de determinação estrutural tridimensional de proteínas. Analisamos centrifugação, salting out, diálise, cromatografia, falamos um pouco de eletroforese em gel de poliacrilamida, o papel do SDS. Depois a gente analisou alguns métodos de sequenciamento, falamos bem por cima, né, da degradação de Engman e de Sanger. Sanger eu não mencionei o nome dele, mas ele está lá na aula, é um dos métodos de determinação do grupo amino terminal. E uma coisa que eu vou sugerir para vocês, se puderem, se tiverem tempo para pesquisar um pouco sobre espectrometria de massas, que é a técnica mais moderna para você sequenciar um peptídeo, pelo menos. Então peptídeos não muito gigantes, você consegue sequenciar a partir da análise do espectro de massas. A estrutura tridimensional pode ser obtida a partir de raio-x, desde que você tenha um cristal da sua proteína de interesse. Você pode determinar por ressonância magnética nuclear, que foi tema de prêmio Nobel. E uma técnica que também não mencionei, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, principalmente para determinar estruturas, na verdade, secundárias, né? Não estruturas tridimensionais. Então, estrutura secundária, se é alfa-hélice, se é beta-pregada, se usa essa técnica chamada de dicroísmo circular. Então, quem tiver mais interesse, sugiro que vocês deem uma pesquisadinha. Bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre enzimas. A aula que vem de amanhã também falaremos sobre enzimas. Hoje falaremos só sobre os tipos, a definição rápida de enzimas, os mecanismos de catálise e a importância de enzimas no dia a dia. Amanhã a gente vai abordar mais a parte cinética, então vai ter algumas equações envolvendo cinética enzimática, então a equação de Michaelis-Menten, o que é o Km, o que é o Vmax, o gráfico de duplo recíproco, a constante de velocidade, catálise. E os tipos de inibição, que tem um pouco a ver com a importância das enzimas. Bem, vamos começar falando de enzimas a partir da sua importância no que diz respeito à vida. Então, ser vivo, vida é qualquer espécie ou qualquer coisa que consiga se autorreplicar, e é qualquer coisa que consegue catalisar reações, porque você precisa, por exemplo, de energia, então você precisa de nutrientes, você precisa degradar esses nutrientes, então você precisa ter a capacidade de catalisar reações químicas dentro do organismo para você poder usar ela como energia, fonte de energia, e você tem que ter a capacidade de autorreplicar. Por que catalisar reações é importante para a vida? Se você pegar o açúcar, por exemplo, o açúcar, ele é um carboidrato. Se você oxidar esse carboidrato, falando no linguajar mais químico, se a gente fazer a combustão da sacarose, ela vai levar, é um carboidrato, vai levar CO2 e água e libera uma grande quantidade de energia. É uma reação bem exotérmica. Então, provavelmente é uma reação espontânea. Só que a gente consegue guardar o açúcar no armário durante anos, sem oxidar. Então, apesar da reação de oxidação ser bastante favorável, ela é lenta, muito lenta. Até que você consegue guardar e estocar ela no armário. Mas se a gente ingere a sacarose, em questões de minutos, ela já é metabolizada. Por que ela é metabolizada tão rapidamente? Ela é metabolizada tão rapidamente por causa de proteínas que são específicas, que têm o papel de catalisar reações, que são as enzimas. Aqui a gente tem um gráfico de coordenada de reação explicando um pouco o conceito de catálise, no modo geral. A gente tem aqui uma curva em azul e uma curva em vermelho. A curva em azul se refere a uma reação não catalisada, onde reagentes são convertidos em produtos. Aqui, no caso, os produtos têm uma energia livre menor que a energia dos reagentes, então é uma reação com ΔG negativo, uma reação espontânea. E a gente tem o que a gente chama de energia de ativação, que é a barreira necessária para que a reação ocorra, que é esse termo aqui. Esse símbolo aqui, que parece, eu não sei o que parece, se refere a esse ponto aqui que a gente chama de estágio de transição. Estágio de transição é o ponto onde que a reação pode ir para o caminho na direção dos reagentes ou dos produtos. Então, é o momento onde as ligações estão sendo quebradas
e sendo formadas também, ao mesmo tempo. Então, ela pode ir para um caminho para o outro. Perceba que aqui a energia de ativação da reação não catalisada é maior que a energia de uma reação catalisada. Então, o princípio de catálise é fazer com que uma reação percorra um caminho mais favorável, com uma energia menor de ativação, e a energia menor de ativação está muito atrelada à velocidade, então a reação vai ficar mais rápida. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação vai ser. Tá, então o caminho que ela vai estar seguindo aqui não é o mesmo caminho. Então, esse é um caminho e esse é outro caminho. Por que eu digo caminhos diferentes? Porque a maneira que a reação vai acontecer no caminho vermelho vai ser diferente do caminho, ou do jeito que a reação ocorre aqui no modo azul. Outra coisa interessante é que a gente só tem um pico, sobe e desce. Um pico, sobe e desce. Isso está caracterizado uma reação direta, sem formação de intermediários de reagentes virando produtos, ou S de substrato. Então, substrato ou reagente está virando produto, olhando aqui nessa equação. Aqui no caso, aqui ele usa A e B. Agora, a catálise enzimática é um pouquinho diferente da catálise como a gente viu aqui. Na catálise enzimática, acredita-se que há a formação de intermediários. Então, a gente tem um intermediário do complexo enzima, chamado complexo enzima-substrato, tem um intermediário chamado complexo enzima-produto, e aí, então, a gente tem um produto e a enzima livre no final da reação. Então, uma vez que você forma intermediários, você precisa mostrar eles na coordenada de reação. Então, os intermediários são justamente os vales aqui dessa curva catalisada. Então, numa reação catalisada por enzimas, a gente precisa colocar aqui a formação do intermediário, que é um complexo enzima-substrato. Depois ocorre a reação para a formação do complexo enzima e produto. E depois o próximo passo é a liberação do produto do sítio ativo da enzima. Então, uma reação catalisada por enzimas costuma ser descrita dessa maneira. Então, o substrato ou reagente entra em contato com a enzima, a formação do complexo enzima-substrato. Depois, dentro do sítio ativo da enzima, ocorre a transformação, o substrato vira produto. E depois, no último passo, o produto é liberado. Aqui está o estágio de transição da reação catalisada. Eu vou comentar um pouco de novo sobre esse ponto aqui em específico. Bem, definindo então as enzimas têm um papel de aumentar a velocidade de reações. Uma característica das enzimas, elas são altamente seletivas, ou seja, cada enzima ela é seletiva para um determinado tipo de substrato. Além de serem seletivas, elas são altamente eficientes. Então, ela aumenta a velocidade de uma ordem de grandeza muito grande, muito alta. Como são apenas catalisadores, muitas reações enzimáticas são reações de equilíbrio. E ela não afeta o equilíbrio. Reações catalisadas, mesmo em equilíbrio, elas não afetam a constante de equilíbrio. Ela só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. E outra característica aqui que eu comentei no slide anterior, que o sítio ativo de enzimas, há uma teoria em que o sítio ativo ela adota uma conformação do estado de transição. Eu vou explicar com mais detalhes o que significa essa afirmação aqui. E as enzimas estão presentes em pequenas concentrações, em concentrações muito pequenas, pelo fato de elas serem altamente eficientes e altamente seletivas. Thalita, o ES e o EP correspondem a um intermediário de reação. Então, ao invés da reação ir direto para o reagente virar produto, como a gente viu aqui, a reação enzimática ela passa por intermediário. Cada intermediário seria um passo da reação acontecendo. Então, a gente tem aqui, primeiro passo, o substrato interagindo com a enzima. No segundo passo, a enzima faz a transformação, transformar o S para o P, só que ele ainda está dentro do sítio ativo da enzima. E aí, o último passo, a gente tem que mostrar o produto saindo da enzima. Então, muitas vezes, a gente escreve a equação de uma reação catalisada por enzima dessa maneira. Então, primeiro, o substrato ou reagente entrando na enzima, aí você forma esse complexo enzima-substrato. Dentro, a enzima vai transformar esse substrato no produto, e aí, no último momento, sai o produto. Existe uma classificação de enzimas em função do tipo de reação que ela costuma fazer. Então, a gente tem 6 tipos, 6 classes. Temos as oxirredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. As oxirredutases, como o próprio nome já sugere, são enzimas que catalisam reações de oxirredução, ou reações redox, como a gente costuma dizer. As transferases catalisam transferências de moléculas de um composto para o outro.
As hidrolases, o nome também sugere hidro sugere água, são reações catalisadas envolvendo a adição de água nas moléculas. Então, que a gente chama de clivagem hidrolítica, de ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. As liases, por sua vez, são enzimas que catalisam quebras de ligações, que muitas vezes acabam fornecendo duplas ligações, C dupla C, C dupla O, C dupla N, geralmente ocorre por uma reação de eliminação. As isomerases são enzimas que catalisam mudanças de isomeria. Então, por exemplo, isômero D indo para o isômero L, cis indo para o trans. Alterações geométricas ou estruturais são realizadas por essa classe de enzimas. E a última classe, as ligases, são enzimas que catalisam a união de duas moléculas mediante gasto de ATP. Não precisa decorar isso, pessoal, eu só estou mostrando, isso é tipo de conceito que eu não costumo cobrar decoreba em prova, eu costumo cobrar mais para usar, para responder alguma questão, mas não para... Temos alguns exemplos aqui, um exemplo para cada classe. As oxirredutáses são enzimas que catalisam reações redox. Olha aqui, então, tem a enzima chamada álcool desidrogenase. A dica é, toda vez que termina com ase, está se referindo a uma enzima. A álcool desidrogenase participa nessa reação de conversão de etanol a acetaldeído. Tem uma história que acho que eu já contei essa história, né, da intoxicação por metanol. O metanol também é convertido por essa mesma enzima, só que no caso aqui, ao invés de CH3CH2, é só CH dupla OH, você vai formar formaldeído. E esse aqui é o acetaldeído. É o aldeído derivado do metanol. E esse aldeído, o formaldeído, ele é muito tóxico para o ser humano. Então, você começa a ficar cego, você pode morrer. E o antídoto, se você for intoxicado por metanol, é justamente você ingerir grandes quantidades de etanol, porque o etanol tem mais afinidade por essa enzima. Essa enzima é mais específica para esse substrato que para o metanol. E aí o metanol vai ser excretado, não vai ser metabolizado, não vai ser oxidado por um composto mais tóxico que é o formaldeído. Aqui, esse NAD e NADH, depois eu vou explicar, eles são o que a gente chama de cofatores. Como são reações, enzimas que catalisam reações redox, é uma coisa que os aminoácidos não realizam, que é transferência de elétrons. As proteínas não conseguem transferir elétrons de um composto ou fazer reações redox. Então, quem realiza a transferência, a oxidação, a espécie que é oxidada e reduzida, geralmente é o cofator. As transferases, deixa eu lembrar aqui, é transferência de moléculas, né? Então, a gente tem a alfa-D-glicose, ATP é adenosina trifosfato, e ela transfere um dos grupos fosfato para a glicose. Então, tem uma transferência de um dos grupos fosfato, do ATP, para a glicose. Olha, e aí, como ela perde, antes de ser tri, virou difosfato. Essa é uma reação muito conhecida na bioquímica, principalmente quando a gente estuda a parte de metabolismo. É uma das primeiras reações da glicólise, e essa enzima é bastante estudada também, a hexoquinase. As hidrolases é a adição de água, catalisam reações de hidrólise. Aqui é uma hidrólise de uma ligação peptídica, tá? A ligação peptídica está aqui, temos um aminoácido aqui e outro aqui. Então, a quimotripsina é uma enzima que hidrolisa, quebra ligações peptídicas para fornecer ácido e amino. Esse ácido aqui está escrito errado, está com 5 ligações, está aqui uma ligação simples, veio errado. As liases, deixa eu lembrar que são liases, quebras de ligações por eliminação. Então, a gente tem aqui um composto chamado piruvato, e a piruvato descarboxilase vai descarboxilar. Descarboxilar é tirar um CO2, então o CO2 está aqui. Em meio ácido, esse ácido vai entrar no lugar dessa ligação aqui e vai formar um acetaldeído e liberar CO2. As isomerases, como mencionei, mudanças de isomeria, D-alanina pode ser convertida para L-alanina sob a ação dessa enzima chamada alanina racemase. E a última aqui, a piruvato descarboxilase, é uma ligase. Ela vai se ligar ao piruvato, ao bicarbonato, sobre um gasto de ATP. Então, você tem o carbonato aqui, do lado esquerdo, que foi inserido no piruvato. Como são numerados essas enzimas? Se vocês separarem aqui, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é por acaso, não.
esses números são utilizados para a classificação de enzimas. Existe o que a gente chama de EC, que toda vez que a gente quer discriminar uma enzima, a gente usa a numeração EC, que é Enzyme Classification. E essa classificação geralmente é dada por quatro números, separados por pontos, por 3 pontos. O primeiro número se refere a esses números aqui, né, a classe, qual das 6 classes se refere. O segundo número já começa a especificar que tipo, por exemplo, aqui é um EC2 transferase. Que tipo de transferase? É uma fosfotransferase. Então, essa é uma transferase que age relacionada a fósforo, alguma coisa assim. Provavelmente pode ser relacionado a isso aqui. E o terceiro número se refere a algo mais específico, a um tipo de reação mais específica. Se aqui ele fala que é uma fosfotransferase com grupamento álcool, tá? Que é uma fosfotransferase com grupamento álcool. Então, se tiver, pode ocorrer alguma transferase com outro grupo que não seja álcool. Existe transferase com outros grupos aqui. Então, ele está especificando que seja com álcool. E aqui o último número está especificando para qual substrato. Aqui é o piruvato quinase. Então, não é essa hexoquinase que eu estava achando que era, tá? É a piruvato quinase, uma outra transferase. Demonstração. Pessoal, vou ter que fazer uma pausa que eu esqueci de pegar as coisas aqui. Espera um pouquinho só. Então, eu tenho aqui uma demonstração de atividade catalítica. Eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver. Acho que agora está melhor, né? Sim, então, voltando aqui, eu tenho uma batata no copo, uma rodela de batata. Eu tenho um pedaço de carne no copo. E um copo vazio como controle. Igual o que a gente viu no laboratório. Então, no copo controle, eu vou colocar água oxigenada. Parece uma água normal. Não está soltando nada, não está acontecendo nada. Agora, no segundo, eu vou colocar um pouco na batata. E aí, agora vocês vão tentar descrever o que está acontecendo. E agora eu vou colocar a oxigenada na carne. Ok? Aqui tem os dois, um do lado do outro, controle. Vamos deixar aqui até o final da aula, a gente volta a discutir o que está acontecendo aqui. Então, feita a demonstração, continuando a aula aqui, eu vou falar um pouco mais, algumas definições de enzimas. Existem moléculas ou íons que participam, que têm um papel importante não junto com a enzima, né? A enzima sozinha, ela tem algumas enzimas que trabalham sozinhas, tem algumas enzimas que precisam de moléculas ou íons que auxiliam tanto na formação do complexo enzima-substrato ou até mesmo na catálise propriamente dita, na transformação. Existem os grupos prostéticos, existem as coenzimas e existem os cofatores. Os grupos prostéticos são moléculas ou íons que, na verdade, eles fazem parte da estrutura da enzima, tá? Estão integrados na estrutura da enzima. Eu pus um exemplo aqui, ele não é bem uma enzima, né? É o ferro do grupo M que está presente na hemoglobina. Então, temos íons de ferro na proteína da hemoglobina. Esse ferro e o grupo M também é um grupo prostético, eles fazem parte da estrutura da proteína, certo? Eles não saem dali, né? Eles fazem parte da hemoglobina. Então, isso se chama grupo prostético, quando ele faz parte da estrutura. Agora, cofatores e coenzimas, eles são um pouquinho diferentes. Eles são moléculas ou íons que, vira e mexe, eles podem aparecer no mecanismo da catálise enzimática. Então, eles podem ser transitórios, eles aparecem para fazer a reação, depois eles vão embora. Eles não fazem parte da estrutura da enzima, mas eles são fundamentais para a reação acontecer. Então, nos cofatores, a gente pode dividir os cofatores entre cofatores inorgânicos e orgânicos. Alguns livros
chamam cofatores de uma coisa, coenzimas de outra. A minha definição aqui, que eu vou usar, é que cofatores, elas podem ser inorgânicos ou orgânicos. Se for um cofator orgânico, é uma coenzima. Se for um cofator inorgânico, é um íon metálico. Então, coenzimas são cofatores orgânicos. O papel, uma das funções das coenzimas é transportar um tipo de substrato que vai ajudar na reação enzimática. Muitas dessas coenzimas são derivados de vitaminas, são derivados de nicotinamidas, como o NADH, derivados de flavinas, mas isso aqui é mais para mostrar que são moléculas orgânicas que têm um papel de ajudar, junto com a enzima, a realizar catálise. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, principalmente dos íons metálicos atuando na catálise. Falta responder essas 3 perguntas aqui. Onde ocorre a catálise? Como explicar a seletividade das enzimas? E qual é o mecanismo enzimático? Como que a enzima catalisa? Então, para responder essas 3 perguntas, vamos começar falando de onde ocorre a catálise. A catálise ocorre com o que a gente chama sítio ativo. Aqui a gente uma ilustração de uma enzima. Aqui, essa parte preta seria o substrato, e essa cavidade toda aqui seria o sítio ativo. Nesse sítio ativo, a gente tem 2 regiões, uma que está pintada em azul e uma pintada em vermelho. A que está pintada em azul, ela auxilia na formação do complexo enzima-substrato, ou seja, ela faz interações com esse substrato para que ele fique no sítio ativo, e existem partes da enzima que vão fazer a reação propriamente dita. Então, a gente tem aqui o sítio que ele chama de sítio de ligação, que é aqueles que é a parte da proteína da enzima que vai colocar a molécula numa certa conformação, vai interagir com ela, vai deixar ela no sítio ativo. E quem que vai fazer a transformação do substrato vai ser o que a gente chama de sítio catalítico, que vai fazer a transformação aqui. A seletividade. Por que existem enzimas tão seletivas assim? Porque existe uma enzima para cada tipo de substrato. Para explicar essa seletividade, foram propostos 2 modelos. Uma mais antiga, que acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, que é o modelo chave-fechadura. Foi proposto por Emil Fischer. E o outro modelo, que é o ajuste induzido ou encaixe induzido, que é proposto pelo Koshland. Tem uma outra proposta que é muito parecida com a Koshland, que é aquele modelo de estágio de transição, que lembra que é quase como um spin-off desse ajuste induzido. Para explicar melhor esses 2 conceitos, eu tenho aqui um link de um objeto de aprendizagem, talvez ajude ou não. Então, nesse link que eu vou compartilhar agora, está o estudo da hexoquinase. Hexoquinase é uma enzima que eu mostrei em alguns slides atrás. Ela catalisa a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, usando ATP como substrato também. Eu vou pular aqui, eu vou mostrar um modelo chave-fechadura. Então, aqui está uma animação do modelo chave-fechadura, um flash. Isso foi proposto em 1894. O Emil Fischer propôs que esse modelo se baseia ao fato da enzima ter no seu sítio ativo um formato que se adequa de modo complementar ao reagente. Então, por exemplo, o reagente que é a glicose, né, que eu mostrei agora, ele entra no sítio ativo aqui da enzima, ocorre a transformação e libera o produto da catálise, que é o glicose 6-fosfato. Então, você vê que nessa animação aqui, ele entrou aquele modelo chave-fechadura, né? Então, a glicose entra aqui, ocorre a transformação, sai. E você vê que a conformação da enzima não se mexeu. Isso tem um problema, porque antes de falar do problema, vamos falar do colesterol, que é uma molécula maior. Tudo bem, ela não vai entrar na cavidade, porque é uma molécula maior. Isso explica por que ele é seletivo para a glicose. Tudo bem. Então, moléculas grandes não vão entrar, porque a cavidade é pequena. Mas e se for moléculas pequenas, menores que a glicose, por exemplo? Por exemplo, a própria água. A água entraria nessa cavidade, sem problemas. Se ela entraria na cavidade, ela ia sofrer a reação. E a gente observaria um produto de hidrólise do ATP. Só que a gente não observa isso. Se esse modelo chave-fechadura fosse válida, ela teria esse problema, porque moléculas pequenas poderiam entrar nesse modelo chave-fechadura, poderia funcionar como
como substrato nesse modelo chave-fechadura, por exemplo, a água. Então, por causa disso, dessa conformação rígida, que não explica por que a água não serve como substrato, foi proposto o modelo encaixe induzido, ou ajuste induzido. Usando a mesma molécula, a mesma enzima, a proposta do encaixe induzido é o seguinte: ela é seletiva para o substrato, porque quando o substrato chega no sítio ativo, ele reconhece e aí ele se ajusta na conformação do substrato. À medida que o substrato entra no sítio ativo, o substrato correto, ele vai induzir uma mudança conformacional da estrutura da enzima. E aí a mudança conformacional faz com que a glicose, ou seja, o substrato, fique mais perto do ATP, e aí nesse ponto que vai acontecer a catálise. E aí a glicose cisfosfato sai, que é o produto. E a conformação original é restabelecida. Moléculas grandes não entram, e a água? A água vai entrar nesse modelo? A água até entra, mas ela não vai induzir. Como ela vai interagir com a enzima, e a enzima não vai reconhecer como um substrato do seu sítio catalítico, então ela não vai mudar a conformação. Então, esse encaixe induzido que ocorre com o substrato correto contorna esse problema da água aqui no chave-fechadura. Tem uma animação aqui em cima da chegada da glicose na enzima, da hexoquinase. Algo mais ou menos parecido com isso. Aqui tem o sítio ativo, só colocando os aminoácidos principais e a estrutura aqui da glicose, que está em amarelo. Esses verdinhos aqui, ó, esse ASP 215, 205, LIS 169, 168, CLU 256, são aminoácidos que fazem parte da enzima, e o número é a localização da sequência de aminoácidos que compõem a enzima. E esses resíduos de aminoácidos são os principais componentes que ajudam a estabilizar a glicose no sítio ativo. Aqui são as ligações de hidrogênio. Então, a glicose, ela entra nesse sítio ativo, ela é bem específica para essa enzima, justamente por causa desses grupos, esses resíduos de aminoácidos que estão presentes no sítio ativo e estabilizam, através de ligações de hidrogênio, o seu substrato. Então, aqui eu posso até considerar que isso aqui seria o complexo enzima-substrato. A reação vai acontecer, tem uma catálise básica, depois eu vou falar para vocês, e aí vai ter a transferência, o ATP vai chegar depois, de algum outro momento, para transferir o fosfato. Aqui tem um outro modelo, que é o modelo que eu falei do estágio de transição, seria um terceiro modelo, né? O modelo chave-fechadura, o ajuste induzido. E este outro modelo aqui é o modelo de estado de transição, que é muito parecido com o modelo de ajuste induzido. Vamos abstrair um pouquinho agora. Vamos supor que você tem uma reação de quebrar um bastão de metal. Aqui. Tem um bastãozinho de metal, a gente está chamando de S de substrato ou reagente, e a reação consiste em você torcer ele para arrebentar em dois pedaços. Quebrou a varinha de metal. Para você quebrar a varinha de metal, você precisa entortar ele. Vamos supor que essa parte verde aqui seria o estágio de transição. Eu estou quase rompendo, mas eu também posso voltar para o reagente. Então, seria uma curva de reação, uma coordenada de reação mais ou menos desse tipo. Se você usar uma enzima que seja complementar ao substrato, ou seja, chave-fechadura, se a gente usasse o modelo chave-fechadura, a enzima tem uma conformação ele tem um encaixe perfeito ao substrato. Então, a gente teria algo mais ou menos desse tipo aqui no chave-fechadura. Tudo bem, você vai estabilizar bem o substrato, então, tanto é que a energia cai aqui, né? O complexo enzima-substrato é bem estável, porque ele encaixa direitinho aqui no sítio ativo da enzima. Só que para você entortar, como é que você vai entortar algo nessa situação aqui? Então, você vai precisar de muito mais energia para isso acontecer. Então, o ajuste induzido, ele é mais aceito,
usando essa abstração aqui que a gente está fazendo. Então, se você pegar o bastãozinho, ele vai se encaixar no sítio ativo? Vai. Mas ele vai ter, mas a enzima ele vai adotar uma conformação que lembre mais o complexo, o estado de transição. Isso vai favorecer com que a energia, ele vai ajudar a ele atingir esse estado de transição. E assim a reação vai ocorrer de uma forma mais rápida para levar os produtos. Não sei se ficou claro para você, eu estou gaguejando demais hoje. Ok? Então a gente viu esses dois modelos e esse modelo que é meio que derivado do modelo de Kochland do ajuste induzido. Aqui eu estou mostrando só um intermediário, né, que é o complexo enzima-substrato. E agora a gente vai ver que tipos de reações que ocorrem dentro da enzima. Ou tipos de catálise. Né? Para explicar como que a enzima catalisa, a gente usa muito esse termo aqui, mecanismo. Toda essa palavra mecanismo é porque está se referindo ao modus operandi da enzima. Como que a enzima vai realmente, do ponto de vista químico, como que ela vai catalisar as reações. Existem 4 mecanismos de catálise, eu vou colocar as 3 principais, que é a catálise por aproximação, catálise ácido-base e a catálise covalente. A catálise por aproximação, ela é bem intuitiva, pessoal. Se você tem 2 reagentes separados, e o produto dessa sua reação é A e B, o produto da reação é uma reação que une A e B, se for uma reação intermolecular, ou seja, entre 2 moléculas, levando a uma molécula, vamos supor, nesse caso específico, esses 2 reagentes, foi medido a velocidade da reação, deu esse valor aqui, bem baixo. Agora, se os 2 substratos fazem parte da mesma molécula, ou seja, uma reação agora intramolecular, que ocorre dentro da mesma molécula, por proximidade, esse oxigênio aqui, ele está bem próximo da onde ele precisa atacar. Né? Então, é a catálise por aproximação. Essa catálise por aproximação diz o seguinte, então, que quanto mais perto estiverem os substratos para a reação, mais rápido a reação vai acontecer. Então, o fato da enzima ter a sua sítio ativo é justamente para acomodar o substrato e deixar o substrato perto para que ocorra a reação de uma maneira mais rápida. E que tem um efeito de orientação que é uma analogia bem similar à catálise por aproximação, né, que se você quer que A e B se reajam, se você tiver muitos graus de liberdade, ou eles estiverem muito longe um do outro, a probabilidade de eles se encontrarem para a reação acontecer vai ser menor do que você tiver uma estrutura onde A e B estão mais próximos, ou tem menos graus de liberdade, né? Enquanto nesse sistema aqui que você tem uma dupla ligação, não tem jeito, esse A e B vai ficar perto. E aí a velocidade vai ficar cada vez mais rápida à medida que A e B tiver menos graus de liberdade ou estiverem mais próximos um do outro. Esse é o tipo de catálise por aproximação. A catálise ácido-base é a mais observada em reações enzimáticas. Vou pegar uma reação típica de química orgânica, é um éster virando um ácido carboxílico. Se a gente fizer isso sem adição de nenhum catalisador, por exemplo, essa reação, para que eu consiga converter éster em ácido, eu preciso jogar água. Se você misturar água e éster, a reação vai acontecer? Vai, mas numa velocidade muito lenta, muito devagar. Se você fizer a mesma reação, agora adicionando ácido junto, ou seja, se tem uma solução ácida, a reação vai acontecer de uma maneira mais rápida. Por quê? O ácido aqui em questão, ele vai atuar como catalisador. Ele vai tornar esse carbono aqui mais suscetível ao ataque da água, que faz parte do mecanismo da reação. Para essa água aqui virar ácido, esse oxigênio precisa fazer uma reação nucleófilo-eletrófilo com esse carbono aqui, tá? Isso não veio ao caso agora falar um pouco de reações orgânicas, mas o papel desse ácido aqui, nesse caso específico,
ele torna esse carbono muito mais polarizado, né? Ele fica mais eletrofílico, que é o termo que a gente usa, porque esse oxigênio agora vai ficar com carga positiva, então ele vai puxar mais os elétrons ainda para si e vai tornar esse carbono mais reativo para a água, por isso que a água vai atacar nesse carbono de uma maneira mais rápida. E aí você vai ter a formação dos produtos de uma maneira mais rápida. Tá? Então a reação daqui para cá vai correr mais rápido do que daqui para cá. Então aqui é um papel do ácido atuando como catalisador. Aqui não mostra todo o mecanismo por completo, mas esse ácido é regenerado e aí ele é usado de novo para próxima molécula do éster. Onde é que tem ácido, onde é que tem base na proteína? Então, se a gente voltar nas aulas passadas, principalmente quando estávamos discriminando os aminoácidos, dependendo do pH no meio, os aminoácidos, principalmente os aminoácidos que contêm resíduos ácidos ou resíduos básicos, elas podem atuar como ácido ou até mesmo como base, dependendo das condições do meio, da reação. Então, a gente tem aminoácidos que possuem cadeias laterais básicas, existem aminoácidos que contêm cadeias laterais ácidas, e eles participam na catálise ácido-base. Por exemplo, a quimotripsina, essa enzima vai aparecer várias vezes aqui. Ela tem um papel de degradar amidas, hidrolisar amidas, água mais amida, levando a ácido e amina. E essa reação é mediada por 3 resíduos de aminoácido no sítio ativo. A gente tem um resíduo carboxilato, então ele está como base, gosta de pegar um hidrogênio, e essa histidina fazer com que o par de elétrons aqui do nitrogênio fique básico, então ele vai pegar um hidrogênio de uma serina, e essa serina vai ficar com O- aqui, vai ficar com uma densidade de carga negativa e vai ficar mais forte para atacar o carbono carbonílico. Então a gente tem uma catálise ácido-básica ocorrendo no sítio ativo da quimotripsina. Outro tipo de catálise é a catálise covalente. A catálise covalente consiste na formação de ligações covalentes entre a enzima e o substrato. Aqui é uma reação muito similar à anterior, a essa daqui. Na verdade, ele está mostrando essa etapa aqui, na verdade. É onde a serina vai reagir frente à amida. Então, vamos supor que esse CH2OH, essa parte aqui, ele vai atacar esse carbono e vai expulsar essa parte aqui, o NH2, que é um dos produtos aqui da degradação da amida. E você forma um intermediário acil-enzima. É um intermediário em que a enzima está ligada covalentemente ao seu substrato. Tem uma ligação covalente aqui. Então, a gente diz isso consiste em uma catálise covalente. A próxima etapa seria a hidrólise, esse éster aqui, e você vai ter o álcool e o ácido separados. É uma reação, então, é a mesma reação que a gente está vendo aqui, a amida sendo transformada em ácido e amida. Ácido e amida. Existe, então, o quarto caso aqui, que é a catálise por íons. Na verdade, os íons, eles auxiliam de uma maneira muito similar à catálise ácida, que muitos íons funcionam como um ácido. Eles funcionam como um ácido de Lewis. E esses íons coordenam principalmente com oxigênios, principalmente íons metálicos gostam de oxigênio, e esses oxigênios ficam mais suscetíveis a reações frente a quebra de ligações, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem dois tipos de catálise acontecendo nessa mesma figura. A catálise por íons, ou seja, esses íons aqui estão coordenando com o oxigênio. Esse oxigênio dessa molécula aqui, essa molécula é o substrato, e a gente tem aqui o sítio ativo da enzima. Essa enzima se chama enolase. Então, os íons metálicos estão ajudando o substrato se acomodar melhor no sítio ativo, atribuir uma conformação capaz com que ele fique numa posição que favoreça o ataque desse resíduo de lisina para a reação acontecer. E olha que interessante, a gente tem então a catálise por íons, estão ajudando na catálise,
íons metálicos, e a gente tem uma base aqui reagindo com esse hidrogênio do substrato. Então, que tipo de catálise está acontecendo aqui também? É uma catálise básica. Então, temos dois tipos de catálise, íons metálicos e a básica nessa mesma figura. As aplicações das enzimas no dia a dia, uma das aplicações, na verdade não é uma aplicação, o que a gente consegue fazer com as enzimas. Aqui, a primeira, algo interessante relacionado às enzimas é nos diagnósticos médicos. Então, existem algumas análises de plasma sanguíneo, principalmente das enzimas do plasma, que dependendo da presença, da detecção dessas enzimas e da quantidade, do teor dessas enzimas, elas podem fornecer informações de algum tipo de doença. Por exemplo, se você tiver creatina quinase ou sinase, numa determinada concentração, isso pode estar associado ao diagnóstico de infarto no miocárdio. Então, em exames de sangue, a detecção de certas enzimas no plasma sanguíneo pode fornecer pistas de algum tipo de enfermidade que você pode apresentar. Então, por exemplo, se você tiver muita lipase no plasma sanguíneo, você pode estar com pancreatite. Se tiver muita amilase, você também pode estar com pancreatite. Doenças hepáticas podem ser detectadas pela presença dessas enzimas no plasma sanguíneo. Outra aplicação de enzimas que está muito em alta agora é o RT-PCR, que é a técnica utilizada para confirmação diagnóstico de COVID-19. Essa técnica RT-PCR eu vou mostrar com mais detalhes no final da disciplina, quando a gente for falar de ácidos nucleicos. Basicamente, se você tiver um RNA viral, né, na sua amostra, primeiro eles tiram a amostra, né, usam aquele cotonete gigante lá, tiram a amostra lá da sua mucosa, lá no fundão do nariz. E lá vai ter material genético seu, e se você tiver infectado, vai ter material genético do vírus. E se tiver material genético do vírus, ele vai ser amplificado. Então, essa técnica serve para justamente a quantidade muito pequena de ácido nucleico, aumentar a quantidade desse ácido nucleico. E existe o PCR e o RT-PCR. O RT-PCR porque eles usam uma enzima chamada transcriptase reversa, que serve para pegar o RNA viral e transformar num DNA. E aí, a partir desse DNA, a gente amplifica e analisa se ele vem de um RNA viral. E a amplificação dele, a gente utiliza uma segunda enzima aqui, que é a ataque polimerase, que aí sim vem do PCR comum. Então, no caso do RT-PCR, a gente precisa de duas enzimas, a transcriptase reversa e a polimerase, que é necessária para você amplificar a quantidade de DNA no meio. Então, você joga lá dentro as enzimas, primers, que servem para começar a sequência, né, para ele grudar na fita de RNA, e aí um monte de nucleotídeos para formar a fita. E aqui também você precisa de todos esses reagentes para ampliar a quantidade de DNA. Uma outra aplicação aqui no desenvolvimento de fármacos. Isso aqui é bastante interessante. Vamos supor que você tem uma enzima, você reconhece que tem uma enzima que metaboliza um substrato e o produto desse metabolismo acarreta no crescimento de um tumor, por exemplo. Aqui está mostrando a enzima reagindo com ATP. Desculpa a resolução baixa aqui. Então, essa enzima faz algo ruim para o seu corpo. Então, se você inibir essa enzima, você pode diminuir o efeito deletério aqui, que é o crescimento tumoral, nesse exemplo. Então, você pode criar um fármaco que que interaja bem com o sítio ativo da enzima. Isso vai impedir com que a enzima interaja com o substrato. Isso vai causar um efeito antitumoral. Vai diminuir o crescimento tumoral. Só que, com o passar do tempo, essa droga pode deixar de ser útil, de ser ativa, porque pode ocorrer mutações, a célula pode criar resistência, e aí vai começar a sintetizar uma enzima mutante que vai ser resistente à sua droga, ao seu fármaco, e vai continuar metabolizando seu substrato, e aí vai ter o crescimento tumoral, ou o efeito deletério. E aí você precisa desenvolver uma droga um pouquinho diferente, para que ele consiga alterar a estrutura, mas não no seu sítio ativo, de alguma outra maneira. A gente chama isso de abordagem alostérica. São fármacos que inibem a enzima de uma forma não competitiva. A gente vai ver amanhã o que é uma inibição não competitiva, uma inibição competitiva, o que é uma enzima alostérica.
Então, a criação de fármacos focados na inibição enzimática, elas podem atuar dessa maneira ou dessa maneira, de maneira competitiva ou não competitiva. Então, muitos fármacos são criados e desenvolvidos a partir de um estudo de uma determinada enzima que causa algum problema, por exemplo, crescimento tumoral. O coquetel de drogas do anti-HIV, por exemplo, muitas delas funcionam mais ou menos desse tipo. São drogas ou fármacos que inibem enzimas que estão relacionados a, por exemplo, a duplicação do vírus do HIV. Então, eles tentam inibir as enzimas que replicam o vírus, igual a essa transcriptase reversa aqui, tá? Que essa transcriptase é mais ou menos um mecanismo de duplicação do vírus. Então, se você inibir a enzima que é responsável por duplicação de vírus, do material genético do vírus, você pode estar inibindo o vírus. Última coisa, pessoal, prometo. Aqui a gente tem as aplicações industriais das enzimas. Enzimas podem ser utilizadas em vários ramos da indústria. Então, eu sei que a maioria de vocês, talvez, vá para a área industrial, área comercial, e as enzimas têm grande aplicabilidade na indústria. Desde a indústria de detergentes, que é a maior, a que mais consome enzimas. Então, existem muitos sabões em pó, né, que contêm que eles chamam de lipolases, né, enzimas que ajudam a remover o óleo, ajudam a lavar melhor. Existem estudos de enzimas para produzir álcool combustível. Então, a gente usava leveduras para produção de álcool. Agora, a gente pode usar um complexo enzimático para degradar não só a cana, né, para transformar açúcar da cana em álcool, mas o bagaço da cana, o bagaço do milho, a casca de arroz estão sendo usadas como substratos e a gente usa um complexo enzimático para degradar esses resíduos, que antes eram resíduos, agora eles viram matéria-prima para produzir mais combustível. Indústria alimentícia utiliza bastante, principalmente a área de laticínios, formulação de queijos, coagulação do leite, fazer danoninho, fazer polenguinho. Bebidas também utilizam bastante enzimas, principalmente a indústria de cervejas. A indústria têxtil também utiliza bastante para deixar o couro mais macio, para deixar o algodão mais macio. E produtos de higiene também, principalmente como enzimas que tenham atividade antimicrobiana. Existe a indústria farmacêutica que também está cada vez mais usando também enzimas. Eles usam enzimas como catalisadores, tá? Então, a indústria farmacêutica está usando enzimas não só como fármacos, existem muitos fármacos que são proteínas, né, na verdade são peptídeos, mas existe muita indústria farmacêutica que estão utilizando enzimas como catalisadores, em substituição dos catalisadores metálicos, por exemplo, que são tóxicos. Então, além das áreas que eu já comentei, existe a área farmacêutica, e essa área aqui que chama biocatálise é justamente isso que eu estou comentando. Então, utilizam-se enzimas como catalisadores de processos não usuais. Então, a enzima, nesse caso, é um pouco mais promíscua, que a gente costuma falar. Ela não é específica para um determinado substrato. Ela consegue catalisar outros substratos. E aí, essa área de produzir produtos de valor agregado a partir de uma reação catalisada por enzimas, a gente chama isso de biocatálise. É isso. Dúvidas, pessoal? Vamos ver como ficou aqui, ó. Água oxigenada, sem nada. Controle. Água oxigenada e batata. Formou uma espuminha. Tá formando umas bolhas aqui dentro. Acredito que vocês estejam conseguindo ver. E aqui a carne. E agora por cima.
Então, depois da aula de hoje, depois dessa semana, vou dar 2 tarefas. Uma delas vai ser justamente descrever o que aconteceu nesse experimento aqui. Então, é tentar descrever, já fazendo uma prévia do que eu vou cobrar o que está acontecendo primeiro, e o que tem na carne e o que tem na batata para elas fazerem uma transformação química que está acontecendo, certo? Está formando gás. Então, que gás é esse? Que reação que está acontecendo? E o que tem na batata, o que tem na carne que faz com que essa reação aconteça. Oi? Esse gás tem cheiro? Não. Você pode fazer em casa, viu? Se você tiver essa. Só não serve aquela água oxigenada cremosa, não. Tem que ser a solução antisséptica, a 3% em água. Tá? Isso aqui custa R$ 2. E aqui eu fiz o controle para mostrar que sem a presença de batata ou de carne não há formação de gás, né? Ok. Tudo bem? Já, pessoal, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar a aula por hoje. A gente se vê amanhã, então. Tchau, pessoal. Boa noite, Beleza. bom descanso. Tchau, Thalita. Falou, professor. Boa noite. Bom descanso. Falou, André. Até mais. Tchau, Beatriz, Fabiano, Cleiton, Bruno. Até mais. Tamo junto.